Olá a todos, me chamo João Vitor e hoje eu vou apresentar um pouco sobre FPGAs. FPGAs são circuitos lógicos programáveis, ou seja, são circuitos que não possuem uma função física, uma função fixa, desculpa. Ou seja, a função vai depender do projetista ou de quem está utilizando. A FPGA ela tem diversas estruturas dentro dela que permitem essa flexibilidade. Uma delas é a Lookup Table ou a LUT, que é uma estrutura que simulam uma tabela verdade, ou seja, a partir de uma tabela verdade, nós podemos simular várias estruturas lógicas, né? Podemos fazer circuitos combinacionais e sequenciais, e não só isso, como também temos unidades de memória dentro dela, flip-flops, LEDs, e uma memória volátil, né? As FPGAs têm clocks similares a 50 milhões de hertz, né, ou 50 megahertz, e são amplamente utilizadas como prototipação e também para situações que exigem alto desempenho devido à sua flexibilidade e também por estarmos utilizando um hardware, então vai ser tudo executado em paralelo, né? Ou seja, sistemas que utilizam que precisam de alto desempenho e resposta imediata optam por FPGAs, como exemplo, o HFT, o High Frequency Trading, né, que é utilizado na indústria no sistema financeiro e na indústria de processamento de dados também. Vamos falar um pouco agora sobre a nossa um exemplo, né, que nós vamos fazer agora. Um nosso grande exemplo agora é o aqui no Quartos, né? O Quartos basicamente é o nosso EDA. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre o nosso código aqui, né? Aqui é o nosso primeiro código, né? Que é o código do controle de tráfego, né? De uma luz de semáforo, né? Temos aqui algumas entradas, clock e o reset. Temos algumas saídas, que é a light main, que é a luz principal, luz auxiliar. Nós temos aqui os nossos estados, né? Os nossos estados são S-main green, que é o verde, S-main yellow, que é o amarelo, a luz amarela, e o S-aux green e S-aux yellow, que é são os estados que representam a luz vermelha, né? Aqui nós temos aqui as nossas luzes, né? Bit zero aceso é um, o bit 2 aceso é amarelo e o bit 3 aceso, o bit 2 no caso, né? Bit um aceso é amarelo, bit 2 aceso é o verde. E aqui nós definimos o tempo, né? O tempo correto seria definir era para ser um segundo, porém, como a gente precisaria de 50 milhões de, de repetições, né, de ciclos, então isso não seria viável para a nossa simulação. Aqui 2 e 5, né? Cada um representando 10 pulsos de clock, 2 pulsos de clock, 5 pulsos de clock. Os registradores de marcação de estado atual e próximo estado. Aqui vamos lá, né? A lógica de mudança de estado, de transição e a contagem do tempo, né? Que é esse primeiro aulas que é sensível à borda de subida do clock e à borda de descida do reset. Então vamos lá. Se o reset não for ativado, né? O estado atual ele vai receber o green o padrão, nosso computador ele vai começar em zero, porque ele vai começar em zero. Aqui a gente está vendo que o nosso computador está sendo reduzido, está sendo decrementado, porém, quando a gente chega aqui no nosso, para pegar nosso próximo estado, nós vamos ver aqui, atribuindo os contadores para cada um do nosso tempo, né? Veja aqui, vamos lá. Se o estado próximo vai ser o estado verde, nós vamos dar o tempo do verde. Se for o amarelo, tem que dar o vermelho, do amarelo, se for o vermelho, tem que dar o vermelho. Se formos ver o estado Greenhouse, ele tem 5 segundos, né? Ele repete duas vezes também, então ao mesmo tempo. Então vamos lá. Esse aqui é o bloco que decide qual será o próximo estado. Basicamente, quando o seu estado atual for o verde, ele vai para o amarelo. Se for o amarelo, ele vai para o vermelho, que é o S Greenhouse. Se tiver no S Greenhouse, ele vai para o S amarelo.
Se tiver para o Hexágono amarelo, que também é luz vermelha, se tiver no Hexágono amarelo, ele vai para a luz verde. O padrão, a luz é verde, né? E vamos lá. Aqui é o nosso outro circuito combinacional que nós estamos vendo baseado no estado atual, resultados do estado atual. Qual será o nosso, qual será a luz que vai ser acesa? Se for a luz, se o estado atual for verde, vamos acender a luz verde. Se for o amarelo, vamos acender a amarela. Mas se for o aux green ou aux yellow, nós vamos acender a luz red. É basicamente isso. Nós vamos executar nosso código aqui, né? Ele vai compilar. Eu já tinha compilado antes. Mas vamos esperar compilar mais um pouco. Está aqui, está sendo compilado, né? Nosso código. Bom, já foi compilado. Aqui nós podemos ver aqui nossos tools, né? Para interagir, não dá para ver. Ainda está sendo compilado. Deixa eu sentar a compilação. Pronto, nós tivemos agora nossa compilação. Nós podemos ver nosso Netlist Viewer, que é basicamente. Ah, não está pronto ainda, 32% não sei. Bom, é, esperando o nosso código ser compilado, eu vou gerar agora o nosso Netlist Viewer. Ele é basicamente a visão do nosso código como um todo, né? Ele é o RTL Viewer, nosso código não, nosso circuito. Agora eu vou compartilhar aqui. Vamos ver aqui a nossa RTL aqui, que teve algum problema que eu não estou conseguindo gerar o RTL. Eu consigo gerar, não sei se é possível vocês verem, né? Mas vamos lá.
Eu vou agora compartilhar uma janela, o nosso RTL View, agora foi. Esse aqui é o nosso RTL, nossa máquina de estados que foi gerada aqui, mostrando a transição de estados, né, do main para green para o main yellow, para o aux green para o aux yellow, que é o tempo de red, né, que nós vamos utilizar. O nosso contador, que está aqui também, o nosso time count, contador temporal, que ele vai receber tanto o clock como entrada, quanto o time count anterior. Esse aqui é as nossas entradas, nossos comparativos, né, o somador e o comparador. E aqui nós temos um mux, né, que seleciona qual entrada nós vamos utilizar. Esse aqui é o nosso, esse é o nosso LTL, né? Agora vamos mostrar agora a nossa simulação waveform, né? A simulação waveform é a simulação em forma de onda que nós vamos utilizar para analisar o funcionamento do circuito, né? Basicamente, a gente vai iniciar uma simulação funcional. A simulação funcional vai identificar como o nosso circuito ele vai funcionar. Já estou abrindo o Model Sim. E aqui no Model Sim, né? Deixa eu compartilhar agora a tela. E esse aqui é o nosso Model Sim. Nosso Model Sim, ele é... Temos a entrada de clock oscilando. Nós temos aqui a nossa luz principal. E aqui nós temos a luz circular e sinal de reset. Como o sinal de reset está sempre em 1, ele nunca vai ser ativado nessa simulação. Então, vamos lá, né? Nossa luz começa em vermelho. Depois ela passa para o amarelo. Opa, aqui. A luz está em vermelho, está no amarelo. Depois ela passa para o vermelho. E aqui nós vamos tendo essa coisa, né? Vermelho, amarelo, e verde, né? E vai. Vermelho, amarelo, verde, vermelho, amarelo e verde, vermelho, amarelo e verde. Bom, esse é o tempo de simulação que nós temos. Ele vai atualizando a partir dos pulsos de clock, né? No caso, no vermelho são dois pulsos, então nós temos um, dois e três pulsos, no caso, zero a 2, né? Um no caso do nosso amarelo também, que é aquele aux, e aqui também nós temos esse aqui. Isso aqui é a nossa simulação funcional. E é isso.